o podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Michele Vilela e estamos aqui hoje para mais um episódio, não é isso, amiga? Isso, Michele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa e em homenagem ao nosso Novembro Azul, nosso convidado, né, Michele, maravilhoso de hoje. É verdade, gente. Vamos ter mais um convidado, um homem aqui, em homenagem ao Novembro Azul. Mas antes de eu falar para vocês quem é esse convidado, vamos lembrar de se inscrever no nosso canal, nos ajudar para que essa rede de apoio chegue mais longe. Então vamos lá, gente, se inscrevam, compartilhem, curtam o nosso canal. Tá? Ative o sininho para chegar a notificação. Toda quinta-feira nós temos um episódio novo com um convidado maravilhoso e comentem bastante, tá bom? Isso, perguntem, falem pra gente o que vocês querem escutar aqui. Converse conosco, porque aí vai ficar mais interessante. Isso, né, vamos amiga? participar. E também estamos em outras plataformas de áudio, né, Michele? Isso, Spotify, Google Podcast, Amazon. E também estamos no Instagram, @Destemidaspodcast, galera. Aí, ó, é só seguir a gente lá também, no Quai e no TikTok, tá bom? Com lindos cortes pra vocês. Então vamos lá ajudar essa rede de apoio, como a gente já falou. E, Michele, rumo aos 1.000 inscritos da caneca, né, Michele? Exatamente, estamos com a promoção dos 1.000 inscritos. Então, vamos lá, nos ajudem, porque quando chegar aos 1.000 inscritos, nós vamos fazer então um sorteio de uma caneca como essa nossa. Personalizada com a foto de viu, vocês. gente? Isso mesmo, muito Então, bom, vamos lá, né, amiga? Michele? Gente, olha só quem tá aqui com a gente hoje, né? É o Anderson Glauber, um empresário no ramo de modas, de vendas. Anderson, muito obrigado por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Muito agradeço. bom, né, amiga? Anderson, olha só, gente, fala oi aí com a gente, Anderson. Tudo bem, pessoal? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra vocês? Isso aí. Olha o sotaque do Anderson. Eu pedi pra ele falar, porque o Isso. Anderson não é aqui de Brasília. Anderson, vou começar perguntando pra você, de onde que você é, Anderson? Eu sou da capital do forró. Olha só! Olha, onde é a capital do forró? Bom Sou de Caruaru, Pernambuco. Olha que legal, Anderson. E veio aqui pra Brasília, tá aqui em Brasília agora, já tem um tempo, né, Isso, Anderson? vão fazer 5 anos agora, que tô aqui em Brasília. E tô amando a cidade. Acho que é uma cidade que me acolheu muito bem. E assim, amo aqui. Amo o Nordeste também, amo minha terra, mas é o lugar que eu escolhi pra ficar e empreender. Aí, que legal, gente. Anderson, então falando em empreender, qual é o seu empreendimento? Fala pra gente, fala também assim, não sei se tem redes sociais, fala pra gente Isso. sobre o seu empreendimento. Hoje, assim, Ou os seus, né? são vários hoje os empreendimentos que eu tenho hoje. Hoje eu trabalho no ramo de semijoias, eu tenho empresa de semijoias. Trabalho também no ramo de estética automotiva e também sou representante comercial. Começou tudo por aí, por a representação, né? Aí hoje vim para Brasília e decidi ter minhas empresas aqui também. Olha só, gente, que legal, Empreendendo, né, Michele? Que coisa Isso. boa. De uma empresa, já tem outras empresas. Esse Sim, aqui é sim. empreendedor nato. Isso mesmo. Anderson, falando disso de empreendedor, Nato, que o Anderson é um homem jovem, né? Sim. Obrigado. Então, você começou, como é que foi? A gente quer saber antes, como que iniciou esse seu lado empreendedor? Como é que foi isso? Desde criança eu brinco muito isso, porque assim, eu morei em Natal minha vida toda, no Rio Grande do Norte, e passava as férias em Caruaru, que é a minha cidade da minha família, né? E sempre tinha essa vontade de empreender de criança. Eu sempre queria ter um negócio, até brinquei no passado com um primo meu, que eu levei meu videogame pra casa dele nas férias, pra gente tá colocando os 2 videogames pra gente alugar a hora pra ganhar dinheiro. Isso, só que assim não foi possível, né? A gente montou tudo, só que aí, que eu estou fazendo o quê? O pessoal na família, os mais velhos, né? Tinha o quê? 8 anos, eu acho. Olha só! Aí cortou isso, não, vamos fazer. Mas sempre queria empreender, ter o meu negócio. Então, assim, morei muito tempo em Natal, voltei pra minha terra natal, que eu sempre queria morar em Caruaru, porque era perto de família, de todos. E comecei na área da representação comercial. Minha família toda são de representantes comerciais. E aí, lembro como hoje, eu peguei uma marca que não estava no meu nome. Foi o meu irmão que pegou pra mim. Olha só, E porque aí, você era jovem era demais? jovem demais e aí não tinha experiência nenhuma. E aí foi quando meu irmão pegou e disse, peguei uma marca pra você, surgiu uma oportunidade. E aí se você quiser vir morar aqui em Caruaru, era o que eu mais queria, tá perto da minha família. Olha, que coisa boa. Então, saí de Natal, fui pra Pernambuco e comecei trabalhando nessa empresa. Que idade, Anderson? Eu acho que eu tive 17 anos, eu acho, 17, 18 anos. 17 E você então foi pra Natal pra estudar? Minha família, desde pequena eu morei em Natal. Aham. Então, estudei toda a minha vida em Natal, tudo, faculdade, tudo. Saí,
me ia formar em Direito, mas larguei no 8º período. Todo mundo fala, você é doido de largar. Já É terminando, mesmo, todo mundo fala isso, né? terminando. Já terminando, você vai... Porque você não acaba. Só que não era o que eu queria. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu disse, não, eu vou abraçar essa oportunidade. E foi um novo desafio, que era sair da cidade que eu vivia sempre, em Natal, pra ir pra cidade da minha família, mas era tudo novo pra mim. Então, assim, peguei a marca. Quando eu ia passar férias lá, saía com meu irmão também pra entender um pouco sobre a representação, olhava um pouco e disse, não, vou querer fazer isso aqui. E aí surgiu a oportunidade, comecei a trabalhar dessa forma, graças a Deus deu muito certo. Determinado momento chegou na hora que o gerente ia chegar na cidade. E aí foi quando a gente tinha que revelar, né? Mas ó, e agora, Alano? O nome do meu irmão é Alano, né? Até mandar um abraço pra ele, inspiração pra mim. Ai, Muito bom, graças. E quando chegou nesse momento, o gerente chegou lá, sentou eu e meu irmão, e o gerente disse, ó, todos os resultados foram feitos por ele. E aí foi quando o gerente disse, oxe, ô Alano, então licença aqui. Tudo bom, Anderson? E aí deu certo, né? Então assim, sempre me mantive nisso, trabalhei em grandes marcas como representante, tudo. E aí chegou um momento que eu vim passar férias aqui em Brasília, né? Já com minha esposa, já casado, tudo estabelecido. E a gente vinha passar férias aqui, eu sempre gostava muito da cidade, tudo. Até o momento que eu disse, não, eu quero empreender. Eu quero fazer algo pra mim, eu quero... Ser representante, você já tem sua própria empresa, É você toma verdade, conta. Mas eu queria empreender, eu queria fazer algo pra mim, não pros outros, né? Que a gente representa empresas, eu queria ter a minha empresa. E aí foi quando chega um momento que eu comecei com minha esposa e disse, ó, moraria em Brasília? Ela, claro, a família dela mora aqui, né? Claro que eu moraria em Brasília. Então, eu tenho essa ideia, essa situação, o que é que você acha? E ela achou maravilhoso. Só que eu não contei pra ninguém. Acho que foi um dos fatores decisivos de não contar. Porque, assim, ia ser uma mudança radical novamente. Eu morava em Natal, um exemplo. Larguei tudo que eu tinha lá, assim, amigos, tudo que eu tinha pra morar em Caruaru, na minha cidade. E aí, de uma hora pra outra, agora eu vou morar em outra cidade. Vou morar em outro local, onde eu tava perto de toda a família. Então, se eu chegasse pra família e falasse, ó, eu tô indo morar em Brasília. Não, você tá ficando doido? E aí, né? E faculdade da minha esposa e da minha filha, a escola, o que você vai fazer? Então, assim, eu planejei tudo com ela, combinei com ela. A gente veio passar férias aqui em Brasília. E aí, quando tava aqui, eu disse, ó, a gente tem que decidir agora. Ela ainda tá em novembro, a gente vai mais cedo e tal. Porque aí tem que fazer a matrícula de faculdade, de escola de menino, tudo. Eu disse, não, vamos vir pra cá. E aí fiz todas as matrículas aqui. Fiquei calado, não disse a ninguém. E voltei. Aí fomos pra praia, né, em janeiro, Tamandaré, muito famoso também, muito bom. Quem tiver a oportunidade de ir lá, Praia dos Carneiros é maravilhosa. E aí, quando faltava uma semana pra vir pra cá, pra iniciar, digamos, o ano letivo do pessoal, todo mundo, foi quando eu contei a minha família. Aí fui na reunião de domingo, na casa da avó, todo mundo reunido, ó, pessoal, eu tô indo morar em Brasília. Eita, semana que vem. Aí o pessoal, como assim? Você tá ficando louco? Você não fez matrícula de criança, de ninguém, de faculdade? Não. Tá tudo feito. Tá tudo pronto. Vai morar onde? Eu vou arranjar onde morar. Vai dar tudo certo. Só que isso foi importante pra mim porque, assim, não querendo julgar ninguém, mas, assim, existe hoje no mercado, no mundo, uma situação assim, que o pessoal não conta seus segredos, não conta seus sonhos, né? Isso é muito correto. Porque se você tem um sonho que ainda não foi realizado, alguém pode chegar lá e jogar uma terra. Não porque quer fazer o mal, mas é porque às vezes quer proteger você. Sim. Então, assim, no meio de família, a família queria lhe proteger. Não, você vai para um canto que você não conhece ninguém e não vai fazer isso. Então, assim, eu acho que se eu tivesse contado antes, acho que talvez eu tivesse desistido, né? E aí eu contei a todo mundo me chamou de louco. Eu disse, mas assim vai ser, e assim foi feito. E hoje estou 5 anos aqui em Brasília. Só que eu vim para Brasília, eu não iria mais trabalhar com representação. Eu montei meu próprio negócio de semijoias aqui em Brasília. Ah, olha só. Uma equipe, tudo direitinho, organizado para fazer isso. E comecei, dando certo, tudo organizando, evoluindo e tal. E chega a pandemia. Só que nesse meio termo, as empresas descobriram que eu estava aqui. E me convidaram para trabalhar aqui também como representante. E aí eu fiquei, e agora? A empresa já estava me encaminhando, tinham pessoas que tomavam conta comigo, dava para eu fazer também. Então eu disse, não,
pode fazer um teste, vamos trabalhar. Então acho que foi no primeiro ano já, e desde pra cá também sou representante. Então hoje, como representação, com a loja de semijoias, a empresa Indústria de Semijoias, e agora também, agora há pouco, com o Centro de Estética Automotivo. Então hoje eu tenho trabalho com esses 3 ramos aqui em Brasília e estou maravilhado com isso. Olha, Que legal. Fala pra gente o ramo de estética automotiva, o que é, porque tem muita gente que tá assistindo e não tem muita noção do que é. Vou falar um pouco assim, você entender um pouco. Eu sou muito chato quando eu vou tomar alguma decisão, eu acho que eu pesquiso muito, vejo muito. E a Império Service, para mim, foi interessante porque, assim, eu vi o produto, eu me encantei pelo produto, porque é um produto que você lava o carro a seco. E eu disse, como é isso, cara? Então eu vou comprar um produto para eu testar no meu carro. Testei no carro, o carro saiu sem uma gota de água. Então é interessante também isso falar que, assim, cada lavagem que você faz, você economiza 300 litros de água. Olha só. Então isso é muito importante hoje, principalmente no Nordeste, né? Eu falo muito isso porque o Nordeste, ele sofre com a seca, a gente sabe sobre isso, tem muito sobre seca. E Brasília também já sofreu em algum momento sobre isso e agora está sofrendo sobre isso também, com isso também. Então, assim, eu achei interessante porque, assim, você não usa água, é um produto que é fácil de aplicar. Então, pesquisei tudo isso e virei um franqueado. Então, muito interessante isso porque, assim, as pessoas que vão lavar o carro lá no centro de estética, eles pensam que vão usar água, né? E aí, cara, como é que você usa aqui? Então, assim, hoje é interessante essa franquia estar sendo colocada porque, assim, além de lavar o carro, ela tem toda uma pegada, digamos, de sustentabilidade, que não vai gastar água, são produtos biodegradáveis, e ainda mais você pode estar ajudando as pessoas com o seu empreendedorismo, no caso. Então, assim, a franquia hoje, ela dá várias formas de monetizar essa franquia. Então, achei interessante por isso. Então, hoje... Você criou empregos, né, também? Isso, gera empregos. A gente tem a gente chama homes. Então, o que eu achei mais interessante também estão nesses homes. Por quê? Vamos dizer que hoje, grande parte da população hoje no Brasil, sem medo de errar, 90% não ganha 5 mil reais. Isso é um fato que eu verifiquei, fiquei assustado quando eu vi isso. Então, 3 a 5% ganha esse salário. Uhum. O resto não ganha isso. Então, você sendo um home hoje, você tem o poder de trabalhar apenas, se você quiser um exemplo, 6 horas por dia e tá ganhando 4 mil reais e 800. Olha só que grana Isso, legal. Isso livre, em 6 horas de trabalho por dia. Isso livre. 6 horas. Livre, seu, para você poder gastar. Então, quando eu vi isso, poxa, que massa. Então, isso é uma oportunidade de estar ajudando as pessoas também. Então, é muito disso. Uhum. Então, esse segmento, assim, me encantou por isso. Graças a Deus, sou um franqueado aqui. E vocês estão convidados para levar o carro lá também, para vocês passarem por essa experiência. Olha aí, e tá gente. precisando, viu? A equipe toda disse que vai, Marcela. A equipe toda, Olha isso só. mesmo. E o interessante você tá falando desse produto, gente, porque no episódio passado nós tivemos também, né, um casal maravilhoso. A Kathleen e o... Gente, o nome dele é colombiano, é difícil de falar. Harwin. Isso, Harwin. Harwin. Então, assim, a empresa também vem deles, né? Então, você é franqueado da empresa deles, é Isso, eu isso? sou um franqueado, ele é um parceiro meu hoje, assim, eu sou sócio dele hoje. Olha né, que nessa legal, situação. gente. Então, isso é que é legal, esse network é interessante. Isso. Eu conheci ele através de uma mentoria. E você utilizou o produto, né? E eu Que você utilizei falou o e produto. apaixonou. Não, eu primeiro comprei o produto. Aham. Eu vou comprar pra ver se isso aqui realmente... E foi você Tá. mesmo que aplicou. Eu que apliquei na garagem do meu prédio. Olha só. Então, vê que interessante isso. Um home hoje, digamos. Eu tenho um home que vamos falar aqui em Águas Claras, por exemplo. Águas Claras são 5 cidades na horizontal. É verdade. Então, imagina um cara que ele vira um micro franqueado hoje, que um custo muito pequeno. Eu acho que no primeiro mês ele já se paga isso. Então, ou seja, você é um franqueado e aí você faz micro franquias. Então, Isso. a pessoa que quiser trabalhar por conta pode chegar em você e virar um micro franqueado. Um micro Não é franqueado, isso? isso. É só para as pessoas entenderem. Se você eu tiver eu vou passar, acho que no vídeo eu já passar o número embaixo. Tá bom. O pessoal coloca o número bem certinho Aham. embaixo para poder estar Isso. informando o pessoal. E tem um Instagram que possa te procurar com essa empresa sua? É Império Service, eu só não vim agora na mente. Império Service Oficial. Pronto. Vai ter no Instagram, né? Império Porque Service já é uma Oficial. oportunidade de emprego, né, Anderson? Igual você tá falando, que as pessoas que quiserem, que não tiverem uma grana muito grande para poder se franquear, ela pode ser um Ó, micro É franqueador. você imaginar o Franqueado, seguinte: perdão. Isso. você trabalhar acho que de 8 a 12 horas por dia, você ganha um salário mínimo hoje no país. Aham. Então eu dou a oportunidade, digamos, se ele quiser, vou ver que louco, trabalhar 3 horas por dia.
apenas 3 horas. Uhum. Ele pode ganhar 2.400. Isso não é, assim, papo que a gente fala, né? Papinho. Sim. Aham. Isso é real, isso é uma coisa comprovada. Se ele trabalhar 3 horas por dia, ele vai ganhar 2.400 livre. Isso é uma das formas que ele tem de ganhar, de monetizar. Uhum. Então ele está podendo vender o produto também, diretamente pro pessoal que ele está lavando o carro. Ele está podendo criar uma página na internet, que ele ajuda isso também, porque ele também está vendendo produto, não só aqui em Brasília, mas digamos, ele vendeu um produto pro pessoal aqui em Brasília, e esse pessoal viajou para Pernambuco, e em Pernambuco o cara mostrou, eu quero. Aham. Automaticamente ele manda um link para ele faz os pagamentos e a gente manda o produto para ele. Então no Brasil todo. Então assim, se eu tô falando da pior forma. Eu tento sempre buscar algo que eu vou fazer para mim. Qual é o mínimo que eu consigo? Então o mínimo que o cara consegue hoje é ter R$2.400. Ou seja, garantido. Mais do que um salário mínimo. Pois é. E a pessoa, qual é o valor, Anderson, que hoje esse micro franqueado, ele não é um custo, né? O investimento que ele tem hoje. Hoje ele vai gastar R$2.750. Ou seja, Aí. não é um valor alto e Não é ele um valor consegue ter E esse valor esse já está incluído nos retorno. produtos. Ó lá, É. já tem os produtos. Isso é Já vem pronto. E esses já sai produtos pronto. duram um tempo, né, Dura. antes que ele consegue trabalhar. Vê que legal. Um produto hoje, se você tem. São latas, né? Quem tem vários tipos de lata. Uma lata hoje ela lava 5 carros. Olha. Uma lata. E o cara vai comprar uma lata a custo de R$60. Então, com Galo, R$60, eu cheguei, lavei o carro de um cliente, por exemplo. O cliente gostou do produto e ele quer comprar o produto. Ele vai comprar por R$60 e esse mesmo produto vai lavar o carro dele 5 vezes. E esse produto que você tem, ele lava por fora do carro e por dentro. É. Vocês têm algo específico Isso, também? na verdade são 6 produtos. Cada produto vai ter Uma função. Pneu, painel. Plástico, painel, Ah. tecido, mapa de couro. Vai ter até o odorizadorzinho, o cheirinho pro carro. Tem Aham. tudo isso, para limpar o ar-condicionado. Então, assim, é uma coisa que eu verifiquei assim e vi uma oportunidade maravilhosa. Com certeza. Então- E fora que você, igual você tá falando, você tá dando oportunidades para outras pessoas trabalharem, que às vezes às vezes as pessoas acham é um valor muito caro para me franquear. Não é. Não é? Ou seja, o Não. Esse microfranqueado é um valor baixo. E hoje, para lavar o excelente. carro em casa, né? Vamos supor, é o home, né? Que você Isso, fala. Roma. Como Qual é o valor hoje? Vamos supor, eu quero lavar lá no meu apartamento, né? Não, os valores são todos tabelados, isso é legal. Então, Ah, por olha. exemplo, a gente vai ter o carro hatch, sedã e o SUV e a picape. Então já existe uma tabela toda pronta. Como funciona? Você está em casa, digamos, num sábado. Então eu quero lavar meu carro hoje, mas eu não quero sair, tá? Vai ter um aplicativo no celular, Ah, que você que entra no legal. aplicativo, Top, se cadastra no cara. aplicativo. E aí você vai selecionar o tipo de lavagem que você vai querer no seu carro. Então, automaticamente, quando você clicar, essa mensagem vai chegar para um home e esse home já vai certo, porque todo o pagamento já é feito automaticamente pelo sistema do aplicativo. Que Então, é tipo assim, top. comodidade, Gente, isso que é legal. Muito legal. Muito bom mesmo. E principalmente quem mora em E apartamentos. como é que é o nome do aplicativo? É Império Service também. Império Império Service. Service. Tá. Vai Que baixando. legal, muito bom. É apartamento aqui em Águas Claras, Não, né? E Anderson, valor, gente? valor. Não, o valor, por Em exemplo, média, vamos pra dar uma lavar. lavagem simples hoje, no mercado hoje seriam R$60 a lavagem simples. É. Só que a gente faz assim, uma lavagem simples que a gente fala hoje é uma lavagem que lava tudo. Uma lavagem americana, tudo. Só que a gente tem um diferencial do produto hoje, que o nosso produto, ele deixa o carro todo encerado. Uhum. Ou Olha, seja, gente. se você for lavar um carro hoje, Você digamos, tem que pagar pra encerar. por fora. É, Isso, você tem que é. pagar. Então vai dar um custo a mais de R$100 e poucos reais. Aham. Então isso foi um estudo que a gente fez, buscou e graças a Deus, assim, quem lava o carro, ele volta. Não, com Isso certeza. É igual você falou na comodidade. Eu não preciso sair da minha casa pra levar o carro num lava-jato. Isso. Eu deixo o carro lá no estacionamento onde ele vai estar e o serviço dele vai ser concluído. Terminou, ó, já terminou. Então, gente, é muito prático. Muito bom. Muito prático Vamos hoje em dar dia com a correria. Um exemplo agora, a gente tá aqui agora na entrevista, aqui no podcast, eu podia ter pegado o aplicativo, chamado alguém, o cara tá Vou lavando o lavar carro o aqui embaixo. É mesmo, lá Então, no período que você tá aqui com a Aqui gente. com vocês, É verdade. trabalhando no Muito escritório. prático. É, no hora do almoço, você Não, vai em não. casa almoçar. Sim, muito prático. E é legal isso, porque E é tem vários. biodegradável. É. Isso. Economiza não- não água, precisa- sustentabilidade, que é o mais Exatamente. importante hoje, conforme vocês falaram. Isso. Uma pegada bem grande, né, Michelle? É. Dessa empresa é isso, a sustentabilidade, né? E o interessante é que aqui em Águas Claras já existem prédios que é proibido
você utilizar a Água. água dentro do prédio. Então, você não consegue lavar o carro no prédio. Então, nesse caso, o cara É o não ia ter ideal. problema. É. Então, assim, é uma pegada bem porque a gente tá conversando aqui, Anderson, a gente tá falando com pessoas que querem empreender ou empreendedores, né? Isso. Ou seja, você não tem hoje, tá ruim de trabalho, não. Se você quiser pegar um micro franquia dessa, galera, dá pra trabalhar bem. Porque se você pega só um prédio, Não, Anderson, e legal que é o quantas seguinte, lavadas você não vai fazer? A micro franquia, ela pode ser dividida até 12 vezes. Olha Gente, Então, gente, é só fazer Eu conta, acho que eu vou cara. virar uma franqueada desse trem. É só fazer conta. É legal assim, a gente não... Um exemplo, o cara tem o seu emprego, ele tá lá, né, no seu emprego, tudo, às vezes ele tem medo Sim. de sair, né? Aham. De dar o primeiro passo. Então, assim, a gente pensou até nisso. Então, vamos dividir para ele. Então, ele pode, digamos, pegar uma rescisão do FGTS, por exemplo, usar o FGTS, utilizar também. Então, assim, são várias as formas. Eu acho que, assim, é uma forma de estar agregando para o crescimento da pessoa. Com certeza. Essa pegada é bem legal, porque o que vocês É. pensam é ajudar num todo, Sim, né? A gente não percebeu isso, né? Não é o ganho, não só pode ganhar um. Sim. Tem que ganhar todo mundo, em tudo. Olha. São pessoas. A gente tem que tratar, assim, a gente tem um sistema, né, seu aplicativo, mas a gente tá lidando com pessoas que a gente quer mudar a vida dessas pessoas. É. Isso é a é o que é pegada legal. gratificante da gente é fazer isso. Ô, Anderson, e tem muita procura, assim, do público para esse tipo de lavagem? Já tá? Já, não, assim, o interessante é o seguinte, a gente tem situações que o cliente ele não conhece a lavagem a seco ainda. Aham. Ele lá no centro de estética da gente, lá o pessoal passa aqui, vai lavar o carro. É um centro de estética. Ele vai, deixa o carro lá, como é que funciona? Puxa, isso aqui vai lavar o carro? Sim. Então, quando ele lava o carro, ele verifica, testa, vê que tem uma durabilidade até maior da própria lavagem e volta. Então, assim, eu brinco muito que quando a gente não conhece uma coisa, a gente não deseja, né? Quando a gente passa a conhecer e gosta, vira o desejo. Não, eu tá sendo dessa particularmente, forma. É verdade. eu particularmente, eu tô achando ainda, é porque eu conheci, né, o casal e Sim, também meu agora Deus, porque eu conheço você e eu sei Isso. que você, tanto você quanto eles são pessoas sérias, mas assim, é meio que, né, É, assim, diferente. diferente, você É. nunca viu, então você, como é que é com 6 potinhos vai lavar meu carro, que tá uma lama, que tá uma sujeira, né, então assim, é uma coisa diferente. Mas isso é interessante que, assim, até eu, quando eu vi o produto, foi assim. A primeira situação quando eu vi o produto, acho que é isso. Como é que faz isso aqui? Como é que... Eu sou curioso. Aham. Isso é interessante também. Assim, então, as pessoas têm que entender que existem outras situações de ganho fora o trabalho normal. Só que essas outras formas podem dar uma vida muito melhor para eles. Então, esse é o fundamento. É fazer algo que impacte na vida das pessoas. Isso tanto nesse negócio da parte automotiva, como na parte também da semijoia que eu tenho também. Esse é o objetivo de também estar... Isso é outra coisa que a gente É, quer te perguntar como sobre é que as é, né? semijoias. A É, semijoia... é uma empresa que Isso. vende semijóias? Como é que é isso? Hoje eu tenho... São revendedores. Hoje que eu tenho. Então, assim... Qual é o nome da empresa? É Ana Lua Semijoia. Ah, Lua fala Semijoias. fala por que Isso. você deu esse nome lindo? Porque é o nome da minha filha. Né? Ah, que gracinha. lindo. O nome da minha filha é Ana Lua. Aí é Lua Semijoias. Queria até mandar um beijo pra ela, né? Pra minha Ai, esposa, que Carol. linda. Ai, Beijo. beijo, gente. Beijo pra Carol, vocês, amo vocês. Gracinha. Que lindo. E aí se partia muito do nome dela pra poder começar também. Então, assim, a empresa também busca isso. Busca dar um diferencial pra pessoa também cresça. Então, eu tenho representantes também. Isso é interessante porque eu sou representante. Aham. Então, eu também tenho representantes que fazem a entrega das semijoias para mim. Então, eu sei como é ser representante. Então, eu sei o que eles têm que fazer também para poder a coisa acontecer. E isso é legal pelo seguinte, a gente trabalha com kits de joia. São como se fossem revendedores da Avon. Não. Então, a gente deixa um kit com a menina, seja no salão de beleza, seja uma menina que está começando agora a querer ganhar dinheiro. Ela faz essa venda e ela ganha uma porcentagem em cima dessa venda. Então, isso também é interessante porque, assim, hoje eu acho que são mais de 300 pessoas que são impactadas com isso. A gente está evoluindo, aprendendo também muito com isso e a gente está indo também agora para a parte de internet também. Ah, que A gente legal. está indo para a parte de E tem internet uma agora. loja física? Não, aí são Só revendedoras. Ah, Isso já vai ser um interessante. segundo passo que a gente já estava planejando. Acho que para ano que vem já vai ter loja física também. Legal. E depois a gente vai estar, se Deus quiser, franqueando também. Ai, Isso é um muito projeto bom. bem legal. E aí, Anderson.
hoje não tem ainda um Instagram que possa entrar em contato sobre as semijoias, quem quiser fazer esse... É interessante que assim, tava correndo contra o tempo, porque assim, o site ele vai estar indo pro acho que era para ser essa semana. Mas vai entrar nesse próximo site. Então assim, Legal. até aqui também a gente já vai estar colocando também embaixo, Ótimo. porque semana que vem a gente já vai estar rodando pro Brasil todo. Então, ou legal. seja, as pessoas que estão em casa, as mães, as mulheres que estão na correria, as mulheres que estão em casa também, que já cuidam da casa, que querem empreender, que não precisa ter o dia todo, ter a disponibilidade do dia todo, ela pode tirar umas horas do tempo dela, Sim. né? Entrar em contato com vocês e aí tá vendendo joias para as amigas, para a família toda, que é onde começa o empreendimento. E aí é o interessante que você falou, que você vende pro seu próprio ali, pra própria cidade que você tá. Interessante é que começa assim, elas começam a vender por meio de família, familiares, percebem que é interessante e começam a expandir. Tem umas que já estão até com cartão, com maquinetinha de cartão para poder vender para quem não conhece. Ela vai chegando, abordando o pessoal, falando, mostrando o produto. E aí isso é interessante porque assim, o que a gente faz hoje? A gente verifica quem são desse mix que a gente tem de clientes, no caso elas são clientes da gente, né? O que é que elas estão fazendo de diferente. E a gente busca as que são diferenciadas, elas explicam pra gente, a gente tenta qualificar as outras, para que as outras também evoluam. Legal. Então isso é interessante porque assim, é um ajudando o outro. Entender, ela vai ter alguma dor, qual é a sua dor? Então vamos tentar resolver a dor deles. Então o objetivo de ter essas, assim, quando eu falo assim, quando eu começo a empreender, no começo eu não pensava muito desse lado. Só que é muito mais vantajoso e prazeroso fazer dessa forma. Porque você vê a mudança na vida das pessoas. E eu acho que permanece também contigo, né, Anderson? Quando você trata o seu funcionário, no caso, né, os colaboradores, da melhor forma possível, do jeito que você gostaria de ser tratado, eu acho que isso fideliza também, tanto o cliente quanto o colaborador, né? Isso tem que partir em tudo, eu acho. Acho que desde o atendimento, desde você chegar num balcão, para você ser atendido, digamos, numa lanchonete, alguma coisa, você tem que tratar bem as pessoas. Então, assim, se você faz isso, cara, acho que é meio caminho andado. Meio louco isso, né? Meio caminho andado, você fazer uma situação dessa é meio caminho andado. Mas assim, eu brincava muito na representação que antes eu vinha de fábricas que às vezes só queriam números. E às vezes eu via coisas que eu não concordava e me fizeram pedir para sair da empresa. Entendi. Por quê? Porque às vezes eu via meu cliente sufocado. Então não é para ser assim. O cliente ele tem que sair satisfeito. Ele tem que sair feliz, ele tem que sair, poxa, eu fiz uma boa compra, eu sou satisfeito, eu quero comprar mais. Então, no passado, o povo fazia muito é o quê? Vendia por vender. É vender, não, você não quer, eu vou vender a outro. Então, assim, não é mais por aí isso. Então, hoje você tem que se preocupar com as pessoas. Se você se preocupa com as pessoas, cara, acho que é natural, a situação acontece de uma forma simples. Essa pegada que você tem é bem interessante porque você humaniza, né? Você humaniza o teu trabalho, você humaniza os colaboradores. E assim, é bem interessante quando você fala isso, Anderson, que tem muita gente que chega ao patamar de ser empresário como você é hoje, e quando ele abre oportunidade para os outros, ele simplesmente chega ali e larga, vamos supor, você quer vender? Beleza, toma aqui a mala, né, de joias, e aí você vai vender. Ou seja, você não ajuda que aquela pessoa que está ali procurando uma oportunidade, que ela se especialize e aprenda sobre o produto para vender. Então, ou seja, se você pensar de uma maneira, se você, de alguma forma, lógico, ninguém tá falando que você vai dar o peixe na mão da pessoa mesmo, porque a pessoa a pescar, né? Exatamente, você tá ensinando a pescar. Ou seja, a pessoa se sente mais segura com o produto e aí ela vê que ela tem toda a proteção que ela, se ela precisar, e o apoio. Ou seja, e aí lá na frente, se a pessoa tem visão, eu penso assim, eu posso até enganada. Se você qualifica e você ajuda as pessoas que estão colaborando com o teu trabalho, ou seja, as micro franqueadas, de uma certa forma, que elas vendem para você, automaticamente você vai estar ganhando lá na frente também. Porque todas as vendas que elas fizer, quanto mais ela comprar de você e mais ela vender, mais vai vendo esse ciclo. Então, assim, a galera tem que entender que é isso. Não é simplesmente você chegar no patamar que você chegou como empresário e simplesmente tá largando, eu vou jogar ali 300 revendedoras para mim. Não, e aí? Qual a qualificação? Qual vai ser o retorno que ela vai ter? Quantas vezes ela vai comprar de você? Então, assim, isso tudo faz com que as pessoas que estão em casa, que não têm um empreendimento, que não têm oportunidade, pensam, porque muitas das mulheres têm medo, não é? Tem. Eu vou revender isso. Mas aí como é que eu vou fazer? O medo ele tá presente em tudo. A gente pensa assim, não, empreendedor. Agora você chegou no patamar de empreendedor.
Cara, eu trabalho, acho que 10 vezes mais do que eu trabalhava antes como representante. Isso é bom falar. E eu até queria falar com o Anderson, porque a Elaine sabe bem, mas eu não sei, por exemplo, como é que é esse trabalho de representante? Que eu não entendo bem. Me fala como é que é, Anderson. Hoje, ser representante hoje, por exemplo, vamos dar exemplo no meu negócio de Agora, representação. só um minutinho para entender. O Anderson, ele tem 3 empreendimentos. Na verdade, 2, ele é empresário de 2 empresas. Isso. E uma ele faz representação. Então agora a gente tá indo pra terceira. Isso. Porque senão a Isso, né? entendeu? Porque Isso. ele é muito assim. Que foi por onde tudo começou, né? Foi, A minha isso. essência. O que é ser representante hoje? Hoje eu represento algumas empresas, fábricas, indústrias no Brasil que produzem. Então, no caso, eu trabalho com o ramo de confecção. Entendi. Confecção e calçados. Ah, Então, o que acontece? Tem uma empresa que trabalha, que produz indústria, uma fábrica que ela tem calçado. Então, ela tem no Brasil todos os representantes. Então, hoje eu represento, sou exclusivo aqui em algumas regiões aqui de Brasília, em torno, essas marcas. Entendi. Então, eu forneço o produto para o pessoal de lojas de multimarca. Então, assim, eu vendo para a loja faz a compra, a empresa vai produzir, entrega para vender para o cliente final. Tá Então, certo. esse é o ramo que a gente faz. E, assim, como eu trabalho com isso, então, assim, eu repliquei a representação para o meu negócio também, na área de semijoias. E também, entre aspas, a gente consegue, de certa forma, replicar com os micros franqueados da Império Service também. É verdade. Ou E seja, eu acho- ele pega a dor que ele tem como representante, Isso. E vai as passar. faltas, e aí ele faz com que as empresas que ele é proprietário tenham essa diferença, né? Isso. É bem esse legal. diferencial. E eu acho interessante, porque na verdade você ser um representante também eu sei que você, né, tem uma meta a cumprir, talvez, né, Sim, sim, empresa todo e tal. mundo tem. Mas é meio que um trabalho também de empreendedorismo, porque você vai a venda não é igual assim, você tá numa loja, vai vender uma roupa aqui, vendeu, não, vendeu, você não tem que vendeu. mostrar, Você tem que é muito difícil, eu assim, brinco, trabalhoso, né? Quando eu Anderson? comecei a representação, era interessante porque assim, eu faço essa brincadeira hoje. Eu visitava 10 lojas e levava fora de 15. Porque as outras avisavam, o cara tá indo aí e tal, não vou comprar o produto. Assim, e no começo é interessante porque assim, você, como quer iniciar como representante, você pegava qualquer coisa. Eu pegava qualquer marca que viesse pra mim, eu queria. Então, A, B, C, D. Só que o que eu fazia? Eu pegava todas essas marcas e eu ia pro mercado. Eu ia pro mercado, o mercado ia me dizer o que é que tava dando certo e não tava. Tá, Então, você já tinha já teve essa expertise, né? E aí eu chegava no cliente e mostrava, não, isso aqui não é bom por isso, por isso, por isso. Aí eu ia pro terceiro, quarto, quinto, todos falavam a mesma coisa. Então eu disse, não, isso aqui não dá certo. E eu dizia, não, pessoal, muito obrigado, agradeço, não vou continuar. Então assim, hoje como representante, eu seleciono as marcas que eu quero estar comigo. As marcas que vão entrar, assim, não é chegar, eu quero que você represente essa marca. O que é? Manda pra mim primeiro o catálogo, manda pra mim tudo que você tem, preço, tabela, condição, pra ver se isso é condizente com o meu cliente, com a condição do mercado. Porque não adianta, o cara pode fazer o que for, mas se não tiver preço, qualidade do produto, não vai acontecer. É fato, o mercado hoje está competitivo de uma forma que marcas são lançadas hoje e passam de marcas que estão no mercado há muito tempo. É, né, Então, Anderson? Isso está muito acontecendo. rápido. É muito rápido. E eu acho que a questão de qualidade do produto, né, que o Anderson, eu acho que no começo foi aprendendo, né, Anderson? Isso. E hoje você tem ideia, na hora que você vê, assim, você já tem uma noção de qualidade também. Hoje tudo é assim, é produto, a quem você vai vender, para quem você vai vender, o prazo que você vai dar, tudo isso influencia na condição, porque o mercado está numa competição que tem marcas que dão um prazo maior, tem outros que dão menos, então por você não ter esse prazo menor, você perde. Então, até isso você tem que estar falando, e assim, eu sou um cara que hoje eu falo para todas as empresas, eu quero que tudo que eu tenho hoje, eu quero que, por exemplo, eu sou um espelho de uma empresa, então assim, se eu vejo alguma coisa errada que está acontecendo, que um concorrente está fazendo melhor, eu vou buscar, vou falar com o dono da empresa, da indústria, e dizer, cara, faz isso, que senão a gente vai ficar para trás. Entendi. Se tu não fizer, eles estão fazendo, vão ficar para trás, e aí? Então assim, eu gosto muito de estar conversando com eles, porque assim, eu quero que ele cresça também. É claro. Se ele cresce, eu cresço. Então assim, é isso que eu falo, é essa união de tudo, de pessoas, de entender, não, porque minha marca é assim, assim, assado. Se sua marca só for assim, assim, assado, você vai ficar para trás. Então você tem que ser flexível em tudo. Às vezes no mercado vai acontecer momentos, por exemplo, passou a pandemia. É Então, verdade. o que a gente pode dizer E hoje? como é que foi isso, Anderson, você como representante aí na pandemia? Isso foi legal porque assim, hoje eu acho que por a gente ser representante e por ter negócios, hoje a gente somos vitoriosos porque a gente sobreviveu a uma pandemia, cara.
E vendeu É muito mais E na vendeu. pandemia. Isso, são coisas que você A fica... a gente vai chegar nesse Então, caso aí, que é. é bem interessante. Então, assim, você fica, cara, como é louco isso, né? Porque, assim, infelizmente tiveram indústrias que eu conheço que fecharam. É Teve mesmo. pessoas que fecharam lojas, que perderam entes queridos, que eu acho que, né, o mais importante é, assim, triste nessa situação, foi perder as pessoas, né? Mas, assim, a gente somos todos vitoriosos porque estamos aqui. Chegamos aqui, vivos, graças a Deus, e crescendo. Uhum. Às vezes pode ter acontecido alguma coisa ruim, mas você foi lá, buscou e se reergueu de novo. Então, isso é muito importante, porque, assim, as fábricas hoje têm que entender, fábrica, negócio, eu acredito eu que tudo tem que ter um entendimento do que está acontecendo com o mercado e as pessoas, não só assim, eu vou criar esse produto aqui, vou chegar e todo mundo vai me comprar. Não, qual a necessidade desse cliente? É a dor do cliente. A gente tem que sanar a dor do cliente. Então, se a gente consegue fazer com que o cliente saia satisfeito, a coisa acontece. Entendi. Naturalmente. Não é eu chego assim para o meu cliente, eu vou chegar assim, ó, você vai me comprar isso aqui, não. Eu vou mostrar tudo que eu tenho, as condições que eu tenho, o que eu posso fazer, o prazo que eu posso dar. Se eu não tiver esse prazo, ele me pedir, eu vou buscar esse prazo. Então, em tudo. Então, assim, da minha representação como empresário na área de representação, que eu tenho uma empresa de representação, tudo que eu aprendi, eu estou moldando para o meu negócio. Que legal. Que isso é interessante. Isso é o que faz você chegar onde você tá hoje, né? Que a gente brinca bastante. A gente tá aqui no bate-papo, mas para explicar também, porque assim, a gente é muito aberto, né? Com a galera que segue a gente, que se inscreve no nosso canal. Os nossos convidados todos são pessoas assim maravilhosas. E a gente sempre fala se a gente tem algum. Se a gente tem um conhecimento com o convidado, para que as pessoas entendam realmente o que é empreendedorismo, da onde que vem. Então, assim, o Anderson. Eu conheço ele desde que ele chegou em Brasília. 5 anos já. Já tem 5 anos. Ele chegou e ele já foi procurando, né, os lojistas que já trabalhavam com a marca. E assim, o Anderson a gente conhece há 5 anos, porque ele é representante da nossa loja, é um dos representantes da nossa loja. E assim, eu não posso deixar de não falar uma coisa, Anderson, que eu acho bem interessante no que você faz. E no que você fala realmente é isso aí. Você não tá falando nada de que você não faça, você faz isso. Eu, como lojista, Michele, eu acho que é bem importante esse ponto que eu quero frisar, que é o seguinte: o Anderson, ele trabalha com diversas marcas, já trabalhou com outras também. Isso. E a gente é muito parceiro. Isso, né? E eu até apresentei outras lojistas para ele que, graças a Deus, deu certo. Isso. E assim, eu sou assim, os representantes vão lá na loja, e aí se não conhece, eu apresento outras lojistas também, porque igual eu falo, para mim não existe concorrência, né? Eu acho que cada um trabalha da maneira que quer trabalhar, com o valor que quer, enfim. Mas eu não deixo de passar isso pra frente. E eu percebo que uma coisa bem legal que você fala que vem desde a fábrica é vocês representantes, né? Como eu lido com vários representantes de várias marcas, eu acho bem legal essa coisa que vocês têm de sempre estar ajudando um outro. Isso. Olha, eu não trabalho com esse produto, mas fulano de tal trabalha com tal produto. Vamos supor, aquele que trabalha com malharia, que não trabalha com malharia, já fala um outro que tem festa, etc e tal. Então, eu acho interessante essa união e que as pessoas têm que entender, né, Anderson, assim, que a gente tá falando para várias pessoas, que não existe essa parte de que porque o Anderson é representante, o Anderson não vai falar de um outro representante. Muito pelo contrário. Outro representante que veio anterior a você, já falou de você muito bem, e você vai falando, né, Michele? Porque senão as pessoas acham que quando vai trabalhar ou abrir um empreendimento, ele se torna inimigo dos outros que trabalham no mesmo nicho que ele. Né, Anderson? Isso é louco assim, porque quem tá fazendo isso tá saindo do mercado. É rápido. Isso é rápido. Exatamente. Não é porque assim, eu tenho um produto. Aí, digamos, eu vou oferecer para um cliente. O cliente não quer o meu produto. Aí ele chega, eu tô precisando disso. Cara, se eu souber quem tem esse produto, eu vou passar o telefone, eu ligo para esse cara tem isso aqui, vai lhe ajudar. A gente tem que entender que o mercado hoje, a gente tem que fazer com que o mercado cresça e não ele desapareça. E se eu não oferecer para o cliente vai, eu só quero isso, eu vou fechar minha loja porque não tem um produto. Fechou-se um ponto. Fechou-se uma geração de emprego,
né? Que você tem que ter os funcionários colaboradores e assim se perde. E assim você vai perdendo isso aqui, vai acabar tudo. Então não vai ser E assim. até vendas futuras sua, porque você vira um parceiro da Sim, loja. isso Né? mesmo. A gente já tem parceria há quanto tempo? É isso mesmo. Né? A gente já tem parceria há muito tempo. E tem marcas que eu não compro sua porque não me atende, mas Tá tudo nunca certo. deixamos de comprar de Isso. você. Porque a gente sabe que é aquela coisa, é a transparência. Isso, Né, isso. Anderson? Primeiro. E é o que eu falo, eu repito sempre. Você tem que ser transparente e vender aquilo que realmente é o que o Anderson Que faz. acredita, né? Por isso que o Também. Anderson, verdade. ele vende aquilo que você precisa. Quando o Anderson vem com alguma coisa, com alguma ideia, com alguma marca, né? O Anderson, hoje eu não consigo, por isso e aquilo. Apresenta os pontos, ele, não, tudo bem e tal. Se ele puder alterar e melhorar para mim, Sim. forma de pagamento, ou outro produto que vai me atender, ele faz. Então, essa pegada você tem que ter, né, Anderson? Isso, é isso. Porque muitas das pessoas que representam hoje, que vendem, eles só querem vender, né, Anderson? Isso, só querem vender, assim, é interessante, eu aprendi também nos estudos, que vem, estudos sobre vendas, eu não sabia antes que, assim, tudo numa loja, um determinado negócio que você vai ter hoje, tem proporções que você tem que ter em loja. Em loja, em qualquer negócio. Então, digamos assim, você tem produtos A, B e C. Então, nessa situação, digamos, você tem que ter hoje, dependendo da loja, uma loja multimarca de loja, você tem que ter 30% de produto barato, que tenha giro rápido. Olha só, ó a dica, Ó a gente. dica, ó Ó a a Fica dica. a O dica. Anderson dando dica É. de graça. 50% de produto mediano, que tem um preço, né, na média lá da grande maioria, Aham. e 20% de produto caro. Entendi. Caro. Não é louco, esse produto mais caro, mais elevado. Não que seja caro, assim, que tenha uma qualidade Uma marca melhor. diferenciada. É uma marca que- premium. Uhum. Uhum. Aí você fica, cara. Então, Por assim, quê, né? por quê? Então, eu apliquei isso na minha semi-joia. Uhum. E foi, assim, antes eu era público C e B. Eu vou segurar um pouco o A, não vou estar no A. Quando eu verifiquei isso, não, vou fazer. Vou comprar produtos mais elaborados. Foram os primeiros que venderam. Você vê a Olha necessidade só. do teu Aí você público. fica, cara, olha aí, olha o nicho que eu tava perdendo. O Anderson podia ter trago umas semi-joias pra gente comprar aqui. Não, E vamos pra ter, apresentar aqui. Vai, É, não, vai. mesmo. A gente tava correndo contra o tempo, porque assim, e hoje existe. Eu adoro uma semi-joia. Não, não, ó. Porque vê que- semi-joia, muitas das vezes, as pessoas acham, é semi-joia. Gente, semi-joia, muitas das vezes, eu não vou dizer que se compara um ouro, porque, né? Mas- assim, é uma joia tão bonita, é uma joia de durabilidade. Duradoura. E outra, você pode usar sem ter medo de acontecer alguma coisa Não, com você. entenda, vê que negócio louco, né? Assim, hoje com o mercado, o ouro às vezes dispara de uma forma gigante. Então, assim, grandes marcas hoje no mercado que trabalham com ouro apenas e joias foram para esse mix também. É, E não tem, se você parar para analisar, uma mulher no Brasil que não use um brinco, não use uma joia, não use algo. Sim. Então, um mercado que, assim, é imenso, não tem fim. é Então, assim, a verdade. mulher vai estar com um brinquinho, vai estar com um colar, alguma coisa. Então, assim, hoje a gente tem esse lado da distribuição, né, das revendedoras, que é a Lua Semi-Joias. E a gente vai estar lançando agora, que é primeira mão para vocês, tá? Olha. É a Ana Luna. A gente fez a pesquisa de mercado, o nome vai ser Ana Luna. Aham. Então, a gente vai estar na internet com esse nome, Ana Luna, pro Brasil todo, entrega por todo o Brasil. É um novo perfil. Ah, Pra- legal. pra- Pra pra- venda, pra de venda, já a venda direto. diretamente pela internet. Que legal. E depois vai ter. Ano que vem, se Deus quiser, também a loja física vai estar começando aí também. Então são os Olha, projetos tá que a gente vai pertinho, estar. gente. Tá pertinho, ano que vem já tá aí do pertinho, lado. é. Então, assim, são esses projetos que a gente vem fazendo, mas tudo com esse objetivo. Tipo, vou dar um exemplo. A gente vai dar oportunidade também da mulher tá bonita. Com um preço acessível. É isso É que eu ia te claro. perguntar E um agora. Os produto preços são de- acessíveis, sim, né, Anderson? É. Por isso Tá. que você tem Cabe essa... justamente nesse perfil. Se a mulher quiser comprar um produto hoje barato, ela vai ter. Se ela quiser comprar um produto, eu quero um produto mais, vou para um evento e tal, vou ter. Eu quero ir para um casamento, um evento mais sofisticado, né, uma reunião de negócios mais importante, eu tenho. Tem infantil também? Tem infantil também. Olha, Ai, pegada tá muito vendo? infantil. boa. Tem adulto também. Olha, Masculino, adulto que eu falo assim, masculino, é o É. masculino. Olha, então feminino, infantil Sim, e adulto. Ou seja, e você... masculino, masculino. perdão, você fecha todo... Tudo. Nossa, É, achei o público interessante. todo. Mas é legal mesmo. E eu falo assim, né? Realmente, esse mercado, né? Você é representante de roupa, eu sei que é infantil também, por causa da. Que é um mercado que eu acho que não acaba, porque o pai deixa de fazer qualquer coisa, menos de comprar coisa para os filhos, né? Graças Eu a brinco. Deus. Outro mercado que é muito importante, que é esse que envolve as mulheres, porque realmente mulher gosta de comprar, né? Então, e essa parte de estética automotiva que vem crescendo muito no Brasil, né? Não no mundo todo, mas eu vejo assim, Só mexe com beleza.
Só. E que é uma coisa que não para, não acaba. Não, e assim, é necessário. Com Ninguém fica sem certeza. lavar um carro. É. Ninguém vai ficar sem Não, lavar e um principalmente a mulherada que não tem tempo pra mulher lavar não um gosta de carro, lavar carro. não gosta. Não. Mulher não gosta. Isso é coisa de É homem, quem olha tá no lá, carro né? E bonito. alguns homens, Isso. que nem todos gostam de lavar o carro, né? A gente tem exemplo em casa. Eu gosto de começar e depois pra acabar, não vou lavar mais não. Demora, né? Eu vou lavar meu carro. Aí você começa a pensar, não, vou lavar. Chega. Já cansei. Então imagina, você, né, também outra oportunidade, você tá em casa, vai no aplicativo, clica e o cara vai lavar seu carro. Onde você estiver. O grande lance da coisa é esse, né? De você poder abrir empreendimentos que você sabe pela dor. A Isso. dor das outras pessoas e principalmente a sua dor, né, Anderson? Que eu acho que é a pegada que faz a diferença e que faz o empreendedor ir pra frente, Não, né? e assim, a gente, por exemplo, antes eu trabalhava muito menos, né? Você vai pensar que, sabe, você é empreendedor, você vai ter tempo livre. Você não vai ter tempo livre. Isso que eu ia perguntar pra você. Agora, conta pra gente como que é gerir 3 empresas. esses 3 negócios seus. Porque o empreendedor que tá ali em casa, ou a pessoa que quer empreender, mulheres e homens, porque a gente tem um público grande, masculino também. Como é que é, Anderson, trabalhar assim com esses 3 empreendimentos ao mesmo tempo? Fala pra gente. Por exemplo, hoje eu acordei domingo, acho que primeiro horário 5 da manhã. Mas foi natural. Foi despertando feliz para. Não é domingo. Não, mas já vai acostumando. Então, assim, cara, se você tem um sonho, você vai trabalhar muito mais, cara. E quando você realiza esse sonho, você pensa que agora não. Tem outro sonho, mas o trabalho continua igual, até maior. Então, assim, eu brinco muito assim, ninguém pediu pra eu estar aqui. Eu que quis estar aqui. Então, eu que tô assumindo tudo, eu que tô vindo, eu que tô trabalhando do jeito que eu quero trabalhar. Então, assim, é gratificante pra mim fazer hoje. Se você chegasse pra mim hoje, você quer ter tudo que você tem, só que em outro local, pra começar de novo, digamos assim, voltar pra sua cidade, pra começar o que você tinha no passado? Não. Eu tô aqui trabalhando muito mais, me esforçando muito mais, mas eu tô muito mais feliz fazendo isso. Então, isso é o objetivo. Então, assim, quem pensa em empreender, pensa o seguinte, é difícil? Não é fácil, não. Mas é muito gratificante, porque é o seu filho. Eu brinco muito isso. Eu tenho minha filha, né, que eu amo, parte biológica, mas eu criei vários filhos comigo. Então, a representação é um filho que eu tenho, uma responsabilidade que eu tenho junto às fábricas que me deram a oportunidade de estar trabalhando com ela. Então, eu tenho que fazer com que ela maximize o máximo possível. Então, assim, se eu vejo alguma coisa, um concorrente fazendo, já passo logo, falo logo com o dono, isso aqui tem que fazer, cara, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer um exemplo. Vamos testar no cliente pra ver o que dá certo. Então é legal assim, esses dias pra cá a gente conseguiu que o cara criou um modelo. Eu fiz o dono da fábrica criar um modelo para um cara específico. Porque esse cara específico tinha uma perda, uma dor que não foi sanada e ele só, vamos sanar a dor do cara, não sei sanar a dor do cara. Essa dor dele é uma referência que vai ser pros outros. Olha que legal. E o cara produziu pra ele. Então isso pra mim é maravilhoso. Poxa, resolver a dor do cara. Então assim, vamos ter que resolver as dores de todo mundo. Quem conseguir fazer isso no mercado atual, tudo, vai crescer de uma forma natural e gratificante. Essa que você tá falando aí é bem interessante. Eu vou abrir um parênteses assim, eu sei que eu tô te cortando agora, Não, mas que assim, isso que você tá falando é muito importante para quem quer empreender ou quem quer procurar micro franquias ou trabalhar para alguém. É o quê? Você precisa pensar o seguinte: se eu conseguir resolver o problema do meu, vamos supor, lá da ponta, ou seja, do meu consumidor, eu vou conseguir uma cadeia, né, Anderson? Ou seja, eu tenho aqui uma observação, igual a gente leva algumas observações para você, né, Anderson? A gente trabalha em parceria quando tem algum produto que Anderson, poderia melhorar nisso, isso aqui, tal tamanho, às vezes a numeração não encaixa no que eu tô imaginando. O Anderson, não, tudo bem, manda pra gente tal. Aí você leva lá pra frente. Então, ou seja, essa coisa a pessoa tem que ter essa pegada. O empreendedor, ele tem que ter a pegada do seguinte: se eu melhorar o produto e tentar vestir a camisa de verdade, eu vou vender muito mais e eu vou ter o meu produto muito melhor. Porque ele vai fidelizar com quem tá vendendo, com o lojista e aí com ele o consumidor, vai uma cadeia, vai pra fábrica, da fábrica passa pra ele. Então, ou seja, quem quer empreender, que quer procurar o Anderson, já tem essa mentalização, ou essa mentalidade que não adianta você simplesmente ser preguiçoso, né, Anderson? Não, aí muitas das pessoas hoje, eu tenho notado, que não vão pra frente com o seu negócio, porque são, de uma certa forma,
Lógico, a gente precisa de ter os seus horários regrados, é fato, né? Que a gente também não pode trabalhar 24 horas. Mas o início é assim, né, Anderson? Isso, mas eu brinco assim, o que eu penso assim hoje, eu trabalho muito, graças a Deus, não tenho... Eu penso da seguinte forma, primeiro, o que eu faço? O que é que eu gosto de fazer? Primeiro você escolhe o seu hobby. O que é que você gosta de fazer? O que é que deixa você feliz? Então, eu estar com a minha família, ir pra academia e fazer esporte. Então, eu tenho um tempo, todos os dias da minha vida, que eu vou pra academia. Então, hoje, domingo, eu fui à academia, porque eu gosto de academia. E é bom o Anderson falar isso. Olha, gente, o Anderson gosta de academia, então ele gosta de se cuidar. A gente tá falando isso é aqui, importante também. né? É importante. Esse mês saúde, é o em primeiro novembro. lugar, é isso. E a gente tá aqui num episódio falando Novembro sobre Azul. do Novembro Azul Homenagem especial. aos homens. E é importantíssimo, porque às vezes o homem tem mais dificuldade, né, Anderson, de se cuidar. Como é que você começou essa academia, se gostar? Você sempre gostou? Como é que foi isso? Foi um vício pra mim, porque assim, eu já é um vício, né? Um vício bom. Claro. Porque eu falo assim, eu comecei a academia porque eu jogo tênis. Eu tava ficando com escoliose. Tava ficando torto. E aí foi quando eu fui no médico, você tá ficando escoliose, eu indico você fazer academia. E eu fui pra academia pra me cuidar. Olha aí. E automaticamente, graças a Deus, me encantei. Assim, então, assim, eu faço tênis, academia, gosto de natação também. Então, assim, primeiro cuide da sua saúde e do seu hobby. Porque se você ficar só trabalhando, só se matando no trabalho, você vai ficar doente. Aí vai ser pior, você vai perder tudo. Então, assim, eu me cuido, quero estar com minha família. Então, assim, os momentos que eu tenho, digamos, de lazer, são com minha família. Assim, eu falo que tem uma família, mas assim, vai ter uma pessoa que não é casada, tudo, ele vai ter qual momento dele. Digamos, é estar com meus amigos. Então, ele tem que ter um momento com os amigos dele. Ele tem que fazer o que ele gosta. É verdade. Então, assim, eu busco muito pra mim isso. Então, assim, primeiro, eu vejo os negócios que eu tenho. Dá pra fazer, vou investir. Não vou parar por aí, isso é meio louco, né? Não vou querer ficar só nisso. Claro, empreendedor. Então, assim, mesmo. Tem pessoas que são meus braços direitos, que a gente fala, todo mundo tem que ter, em cada segmento tem que ter um braço direito, eu tenho. Essas pessoas que me ajudam, que vão estar crescendo junto comigo também. Isso é interessante, importante. Porque, assim, a gente fala, tem um colaborador. Então, esse colaborador, ele tá ali trabalhando tudo. Então, assim, se você vê que o colaborador, ele tá fazendo o papel de dono da empresa, isso é maravilhoso. Então, todo colaborador, se pensar dessa forma, então, eu penso na representação que eu tenho hoje, as marcas que eu tenho hoje. Cara, eu sou o dono dessa empresa aqui. Eu represento ela aqui em Brasília e em torno. Então, eu tenho que dar o máximo por ela. Então... vestir a camisa, né? É o vestir a camisa, justamente. Né? Então, em todos os ramos. Seja no setor de estética automotiva, seja no semi-joia, seja na representação, seja no que eu vou ter na frente. Então, assim, e dar oportunidade às pessoas. Isso é muito importante. Então, às vezes, você dá oportunidade a algumas pessoas que, às vezes, queriam ter um empurrãozinho, né? Então, assim, eu tive esse empurrãozinho no passado. Por que eu não posso fazer com o próximo? Então, é muito disso. É muito de ajudar as pessoas. Então, até eu brinco muito aqui em Brasília, quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém, cara. Eu não conhecia nenhuma loja de roupa. Então, eu fui, um exemplo, peguei no Google Maps, né? Botava um exemplo, Gama, lojas infantil do Gama. Apareciam em 6. Eu visitei as 6 lojas. Eu falei com os 6 clientes. O bom, foi legal comigo, foi o sotaque. Né? Que o meu sotaque é um pouco... verdade, aí já abriu um sorriso, né? A pessoa tá rindo, você não é daqui não. Eu sou de Pernambuco. E isso já quebrava um gelo. Só que assim, eu sabia que na primeira vez eu não ia vender. Mas na segunda eu ia, terceira vez, quarta vez. Então assim, eu começo a ser lembrado. Sim. Porque o pessoal me vê, esse cara tá aqui de novo. Esse cara veio aqui de novo. Esse cara continua aqui. Esse cara tá vendendo, o lado tá me vendendo. Então assim, você começa a ser lembrado. E graças a Deus, hoje desses 5 anos, eu tenho assim, eu posso dizer que eu tenho amigos aqui. Meus clientes são meus amigos. Que bom, né? Isso é o principal, porque assim, vão ter várias marcas no mercado, vão chegar marcas novas, às vezes vão sair marcas novas de determinada situação A, ou B ou C, mas eu tenho o meu maior patrimônio hoje, que são os clientes. Em tudo. E isso é importante, Anderson, né? Porque o trabalho também é cansativo, né? Por exemplo, esse de representação, porque você leva muita coisa. A Elaine fala que é muita coisa. Bom, né, tem as malinhas pra carregar. Diz aí que eu falo, ninguém acredita, porque é bom falar isso, porque nenhum serviço
Porque às vezes tem muita Muito gente que fácil. quer empreender e acha que assim, Hã? eu vou montar meu negócio e aí agora eu vou. Aí minha Tudo vida vai certo. ser É. tranquila. Vou fazer, Eu vou sair, vou ser ser dono do meu funcionário, horário, A hora vou que eu- fazer o que eu quiser, na hora que eu E quiser. não é bem assim, né? Você não tem hora pra Funciona. chegar e hora pra sair. É. É verdade. É verdade, né? Então, e outra coisa, o que a gente brinca assim, o que eu falo para as pessoas, muito dos meus clientes, né? Um beijo para todos. A nossa loja PKE Moda Infantil sempre fala o seguinte: todos os nossos fornecedores, é mentira, vocês sobem, que lá é no Isso. segundo andar, com todas as mercadorias. Não é Quer mentira. mais água? E eu Tô bem, olho, tô bem, obrigado. e eu olho peça por peça, não é, Anderson? Eu tenho esse cuidado. Olha aí, gente, tá Olhar vendo? peça por peça. Porque também é outra coisa, que assim, tanto do representante, quanto do lojista, do empreendedor em si, ele tem que estar disponível, Isso. né? Porque eu também faço isso com os meus clientes, para entender que o cliente, às vezes, ele quer ver tudo. E eu olho, se é 500 peças, a gente olha as 500 peças. E tem que ser feito isso. Não é, É Anderson? importante. Porque vai ter uma peça que você não olhou e comprou que não vai agradar o seu cliente, o perfil da sua loja. É verdade. Aí você vai ter um prejuízo. Né? Né? Vai ficar lá, vai ter que promocionar. Tá? Então, assim, Então, assim, você tem que estar com a mente aberta de que o trabalho é trabalhoso, mas é como você falou, é muito gratificante. Isso. Mas se você está dentro do teu negócio, você tem que olhar aquilo ali como se realmente fosse teu filho, com todo cuidado, com todo zelo, para não errar numa compra, porque Isso. uma compra errada é um valor que você investiu e não vai ter saída, e etc e tal. E quem faz a representação do outro lado, que é o Anderson, é uma coisa assim que a gente tem ao longo de 5 anos com ele, é o seguinte: a parceria, que isso é muito importante. E quando você puxou, Michele, a parte que foi toda essa pandemia, foi um diferencial de algumas marcas aonde eu vi a humanidade. Né? E a humanidade não é do dono, eu não conheço o dono, eu não sei quem é o dono da marca que eu compro de algumas, eu conheço ele é o Aham. representante. E ele pode sair de uma marca para outra, que para mim, ele vai ser o meu representante, entendeu? Então ele pode hoje ele tá em outras marcas, amanhã ele vem com outras, para mim é ele, porque ele representa, ele faz a venda, ele me ajuda ao melhor produto, como vai ser. Então, isso é uma markup, pegada. tudo, tem que ter tudo isso E mesmo. isso é muito interessante, Existe, né, hoje, Anderson? na representação, em tudo tem que ter assim, tudo que você vai oferecer, você tem que dar também uma consultoria por fora. É, Porque esse é o objetivo. é Então, por verdade. exemplo, quando você vai, vamos falar agora da Império Surf, por exemplo, eu vou vender uma micro franquia para alguém. Cara, eu sei que ele vai se dar bem, Uhum. só que ele não sabe. Você vai Ele ter que não sabe. É. Ele tem um medo deles. Cara, eu vou sair do meu emprego, eu ganho um salário mínimo, vou sair não, calma. Existe vida após isso. Aham. Então, é uma vida muito mais prazerosa do que para quem quer empreender. Então, assim, quando eu fui empreender, eu tive medo. O medo existe. E vai continuar existindo. É claro, Então, porque você acaba vai fazer um novo um empreendimento, é Cara, novo e mesmo. agora? Mas você tá ali pra isso. Você tá ali pra superar. Então, assim, nunca... Eu brinco muito assim, um negócio aqui interessante. Eu nunca tive carteira assinada na minha vida. Minha carteira é branca. Uhum. E nunca vou ter. Tem outra pessoa que tá puxando Isso. que é 2 lá. Mas porque, assim, eu não vou querer depender de uma aposentadoria. Uhum. Eu vou criar meios de gerar emprego, gerar renda para que isso me dê um futuro que eu possa um dia assim. Eu não vou também vou largar tudo e vou deixar, não. Eu vou ter meus braços direitos, mas sempre vou estar lá fiscalizando, mostrando, olhando e vou passar isso para frente. Então, assim, eu tenho esse comigo, tipo assim, a Ana Lua tá aí agora, Uhum. vai ter o meu bebê agora também, minha esposa tá grávida também, né? Parabéns. gracinha, Obrigado. parabéns. Então, assim, eu tenho que deixar algo para eles, mas não deixar de mão dada para eles. Aham. Eu tenho que fazer com que eles entendam que aqui existe um esforço, um trabalho, uma situação, para que eles honrem isso e multipliquem lá na frente. Claro. Então imagina se todo mundo pensa dessa forma, de começar o empreendedorismo, digamos, eu vou começar com uma micro franquia, 2000 e pouco, começar a ganhar meu dinheiro, desse dinheiro aqui agora eu vou pegar, vou investir numa loja de roupa, e dessa loja de roupa eu vou investir em uma, digamos, uma escola, que tem também, você vai ampliando, e aí você vai gerar futuras pessoas empresárias na sua família. verdade. Digamos, o seu filho, né, o seu próprio neto, daqui a pouco ele herdou isso, vai multiplicar. Então, Isso. fazer com que isso aconteça. É uma cadeia. É uma cadeia. Então, se a gente consegue fazer essa cadeia, É um legado, um né? legado, deixar esse legado. legado, isso é importante. Essa palavra foi maravilhosa. Deixar um legado. É. Para que Anderson veio aqui? Eu não vim para me aposentar nesse mundo aqui. A gente vai ter a vida eterna, né? Deus disse, vamos ter a vida. Então, lá eu vou descansar. Aqui eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho 80 anos, eu vou estar na ativa. Nesse tempo agora, eu tive uma reunião. Eu conheci
uma grande empresa internacional aqui, que o CEO da empresa já tem 80 e poucos anos, ele ainda participa de todas as reuniões. Olha só. Os cara, que massa, isso é um exemplo. Sim, é com verdade. certeza. Ele precisa estar ali? Não. Mas ele quer estar ali, ele está vivo. É isso Então, mesmo, muitas pessoas falam assim, sentindo vivo. aqui em Brasília eu acho massa que assim, aqui tem uma oportunidade muito grande que é as pessoas são concursadas. Uhum. Cara, se eu fosse um concursado, meu amigo, acho que todo mês eu investi em algo, meu amigo. Porque se desse errado, eu vou ganhar do mesmo jeito. Aham. Meu dia tá ali garantido. Então, assim, aqui é uma probabilidade gigante de crescimento, porque assim, o cara que é concursado hoje, se ele parar pra analisar isso, cara, eu tenho esse dinheiro aqui, todo mês, certo? Me esforcei pra ser concursado, né? Estudei tudo, merece isso. Sim, mérito. Então, vamos assim, ele ganha X, ele pega meio X ali, guarda, meio X guarda, em 6 meses ele abre um negócio. Se esse negócio der errado, assim, ele vai aprender com o negócio que deu errado dele, mas ele pode fazer de novo, de uma forma correta. Então, olha o mundo de oportunidade que tem. Então, é isso que eu assim... Então, assim, a gente conversa com pessoas, assim... O próprio ciclo da gente hoje muda. Isso é meio louco, né? Então, eu falo assim, às vezes... Não porque o ciclo passado tá errado. Não. Ele não tá errado. É porque, às vezes, o ciclo passado é de criação, de coisa... É, tipo assim, é de proteção. É do medo. Não faça não, que vai dar errado. É melhor você estudar para se formar e ter sua profissão. Tem que pensar fora da caixinha também, né? Tem que pensar fora da caixa. Eu vi nesses dias o próprio dono da Apple, a empresa que mais vale no mundo hoje é a Apple. Esse cara foi demitido da própria empresa. Tiraram o cara da empresa, velho. É verdade. E, é verdade. e ficaram mesmo. desesperados depois. Volta. Ele voltou. E hoje a empresa é o que é. Aham. Então, assim, tem que assim, não ter medo. Não tenham medo. Vão pra cima, vamos empreender, que eu acho que, assim, o mundo de quem empreende é muito melhor. Olha isso, Olha. gente. E o Anderson, então, ele veio arrematando. E assim, a gente já tá chegando ao fim também da nossa entrevista. Tá tão legal Não, aqui, que- Anderson. A gente falando de ficaria tanto- horas e horas. Porque é Legal. legal, Anderson, sua paixão pelo empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo realmente é uma fonte de trabalho que você chega mais longe, que você consegue realizar sonhos, mas que tem que trabalhar. Sim, Então, isso é verdade, tem que ter esse pique mesmo, né, amiga? Sangue nos olhos, como a gente diz. Exatamente. Né? É levantar todo dia totalmente com incentivo Disponível. próprio e disponível e saber que aquele negócio é teu e como filho, conforme eu digo, né? Isso. Hoje eu tenho 3 filhos, né? A minha filha de sangue, a minha loja e o podcast. Então, assim, e a gente batalha muito e luta muito. Não, isso também, assim, é agradecer também a quem me criou, né? A minha mãe, que é uma destemida. Aê! Destemida. Muito bom. Como é que é o nome da sua mãe? Dona Genilza. Um beijo, dona Olha, Genilza. beijo, a senhora não Deus deixa Minha mãe abençoa, isso tá lá em mesmo. Caruaru. Visitar agora há pouco. Beleza. Coisa boa. Anderson, é uma das coisas que a gente fala muito aqui. Agradece, né, muito a vocês convidados, porque vocês vêm com tanto carinho, com tanto amor, disponibiliza um horário de vocês para vir aqui para poder dividir essa experiência, né? Dividir as histórias de sucesso e de superação. Isso. Que a gente fala muito do sucesso, mas sabe que atrás de todo empreendedor tem também a sua história de superação lá atrás. E com certeza você teve várias, como você Sim, disse, velho. que chegou em Brasília sem conhecer ninguém. E aí você foi batendo de porta em porta de uma certa Isso, forma isso. atrás, porque você não tinha, não conhecia ninguém. Então você foi atrás de pessoas que você pudesse vender, de lojas, etc e tal. Então isso fica um exemplo para as pessoas que querem empreender entender o seguinte: nada é fácil, nada cai do vai céu, ser. mas você tem que criar estratégias dentro do teu negócio se você quer se destacar no teu negócio, né? É, E outra coisa que você fala, é uma fala bem importante que vem lá da frente, que me toca muito, que eu acho que tem tudo a ver com Destemidas Podcast, é você querer ajudar alguém. Isso. Você só não quer ter o seu dinheiro para botar dentro do teu bolso. Isso. Você pensa num bem comum, em outras pessoas que você pode mudar a vida delas. Então, de verdade, de coração, eu fico muito feliz, porque eu vejo, assim, a humanidade, sabe? Assim, a pessoa humana que você é. E graças a Deus a gente acertou bem, né, Michele, no Muito convite. bom. Obrigado. Porque a gente selecionou homens que realmente tivesse essa pegada, sabe, de ajudar outras pessoas, de fazer pelo próximo e trazer esse retorno não só para si. Isso é, assim, fizeram isso comigo, fazem isso comigo. Então, por que eu não posso fazer com as outras pessoas? Que Então, bom, o objetivo é Anderson. isso. Mas olha, Anderson, então
pra gente fechar, nós vamos pedir para você deixar um recado pra gente aqui, para as empreendedoras e empreendedores, ou aqueles que querem empreender, um recado incentivo, antes da gente finalizar, então, o nosso podcast, Anderson. Isso. O que eu tenho a dizer para vocês, assim, que não tenham medo, o medo vai existir. Então, assim, se desafiem, podem começar pequeno. Eu comecei pequeno e venho crescendo. Não sou grande, não chegou nem, porque assim, eu acho que eu não vou parar. Então, assim, se você quer empreender, se você tem esse espírito de empreender, comece. Não pense amanhã. É melhor você fazer o não perfeito, mas sempre fazer, né? Tem uma frase que fala um pouco sobre isso, que assim, não me vem à mente agora, mas assim, não espere o perfeito para fazer. Vá lá e faça algo. Porque nesse algo que você está fazendo, você vai começar a aprender, você vai começar a empreender mais e mais e é viciante. Então, não parem. Então, a frase que eu posso deixar para você é assim: quando você não conhece algo, você não deseja. Você não sabe que existe aquilo ali. Então, quando Deus lhe dá uma oportunidade de conhecer algo, você tem às vezes medo, mas você vá lá e conheça, você pode gostar. E depois que você gosta, no mundo do empreendedorismo é isso. Você é um vício positivo. Então, assim, não tenham medo de empreender. Vão com, digamos assim, às vezes com o coração, né? Vá com o coração que Deus vai dar o caminho. Pode ter certeza disso, ok? Um abraço para todos e que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Anderson. Gente, foi muito bom. Muito obrigada a vocês. Lembrando que o Destemida Podcast tem um episódio toda quinta-feira. Então... Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar com todos os amigos, comentem, ative o sininho, como a Michelle falou, toda quinta-feira tem um episódio novo pra vocês, com convidados maravilhosos, tá bom, galera? E vamos ajudar essa rede de apoio nossa, né, Michelle? Isso, nós estamos gente. lá no Instagram também, no Quai, no TikTok. Muito obrigada por todos. Isso mesmo, gente. Um grande beijo pra vocês.